Aula 4. Fazendo discípulos que se multiplicam. Chegamos à nossa última lição, do módulo Discipulado 1 a 1. Até aqui aprendemos conceitos muito importantes. Vamos revisar alguns rapidamente. O discipulado é um relacionamento profundo, com o propósito de glorificar a Deus, e levar o discípulo a se parecer cada vez mais com Jesus, e assim, fazer dele um instrumento útil nas mãos do Senhor, também discipulando outras pessoas. Todo cristão nascido de novo é chamado para fazer discípulos no reino de Deus. De acordo com Mateus capítulo 28 versos 18 ao 20, o discipulado é muito importante porque ele garante muitos resultados de qualidade, pois cada pessoa é cuidada individualmente. Tanto o discipulador e o discípulo devem buscar ter um coração ensinável e aberto para o relacionamento fluir. Existem certos limites e abusos que devemos evitar na relação de discipulado, tal como violar a privacidade do discípulo ou abusar da autoridade de discipulador. Apesar do discipulado ser um relacionamento profundo, que envolve toda a vida, o encontro de discipulado semanal é fundamental para a saúde deste relacionamento. O discipulado é um relacionamento com propósito e alvos muito específicos. Levar o discípulo a crescer em seu relacionamento com Deus e amadurecer na fé. A escolha do discípulo. Uma das perguntas mais feitas pelos interessados em discipulado é o discípulo que escolhe o discipulador, ou o discipulador que escolhe o discípulo? De acordo com os exemplos que vemos na Bíblia, na maioria das vezes é o discipulador que vai ao encontro do discípulo e o convida para segui-lo. Exemplos: Jesus e os irmãos Pedro e André, Mateus capítulo 4 versos 18 ao 20. Jesus e os irmãos Tiago e João, Mateus capítulo 4 versos 21 ao 22. Jesus e Levi, Mateus, Lucas capítulo 5 verso 27. Também vemos exemplos bíblicos de outras pessoas que foram até Jesus e pediram para segui-lo. Mateus 8 versos 19 ao 22. O mestre não os rejeitou, mas ao explicar as condições do discipulado, ou seja, que temos que abandonar tudo para seguir a Cristo, vários deles recuaram e foram embora. Jesus sempre foi muito firme sobre quem poderia ser um discípulo dele. Lucas 14 versos 26 ao 33. O líder de equipe deve orientar os discipulados. Temos aprendido em nossa igreja Ministério Graça que uma das funções do líder de equipe de culto nos lares é estabelecer os discipulados entre os membros, provendo discipuladores para os demais. Isso não quer dizer que o líder vai discipular a todos, mas que ele deve, juntamente com seu supervisor, designar quem vai discipular quem dentro da equipe de culto nos lares. Obviamente, o líder não vai impor nada a ninguém, nem agir sem consentimento das pessoas. Ele deve, com paciência, oração e muito diálogo, orientar as pessoas para que elas cuidem umas das outras, com vistas ao início do discipulado 1 a 1. É algo muito simples de se fazer, uma vez que todos somos irmãos em Cristo, e responsáveis uns pelos outros. Não deve ser um fardo para ninguém acompanhar e orar por um irmão específico da mesma equipe. Portanto, em nossa igreja Ministério Graça, é o líder da equipe que irá estabelecer os discipulados na equipe, provendo discipuladores para todos os membros, sempre com muita humildade e paciência, auxiliado por sua liderança. O sucesso depende do coração do discípulo. O que garante o crescimento numa relação de discipulado e a disposição ensinável e humilde do discípulo. É importante deixar isso muito claro, pois alguém pode dizer: eu não quero que fulano me discipule, eu gosto mais de Beltrano, ou acho que a Maria não tem condições de me discipular, eu me identifico mais com a Joana. Este tipo de sentimento não é a base para nenhum discipulado. As pessoas pensam que o sucesso do discipulado está na capacidade do discipulador, o que não é verdade. O que vai garantir o sucesso do discipulado é o coração ensinável do discípulo, independente de quem é o seu discipulador. Quem faz o milagre é Deus, que opera diretamente no coração do discípulo. Quem deve ser discipulado? Temos certeza de que Deus deseja que cada cristão nascido de novo deve ser um discípulo de Jesus. Por isso a resposta é: todas as pessoas devem ser discipuladas.
Cremos que um dia poderemos garantir um discipulador para acompanhar cada novo convertido, desde o dia da sua decisão. Hoje, em nossa Igreja Ministério Graça, os líderes de equipes de cultos nos lares têm prioridade para receberem um discipulador, porque entendemos que eles são pastores de um pequeno rebanho e por isso necessitam de um cuidado mais urgente. A partir dos líderes, cada um poderá também ser discipulado e discipular outros. Isso é importante. O discipulado sempre acontecerá entre pessoas do mesmo sexo que frequentam a mesma equipe, salvo exceções. 5 características importantes. Em várias passagens a Bíblia nos ensina que os discípulos de Jesus devem se conformar a um padrão. Paulo orienta Timóteo a escolher apenas homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. As qualificações espirituais dos garçons do Novo Testamento, Atos 6 versos 2 e 3, deixam muitos pastores envergonhados. Por isso não vamos estabelecer aqui uma lista interminável de virtudes que poucas pessoas têm como pré-requisito para ser um discípulo em nossa igreja. Não é necessário ser perfeito para ser um discípulo. Por outro lado, existem algumas características simples que devem estabelecer um padrão mínimo para o novo discípulo. Ele deseja conhecer intimamente a Deus, isto é fundamental. Se a pessoa não está interessada em ter mais intimidade com Deus, ser discípulo de Jesus não fará o menor sentido. 2. Ele está disponível. Um coração disponível agrada a Deus. É a pessoa que entende as suas limitações, mas não se deixa deter por elas. 3. Ele é submisso. Submissão à liderança é algo que a Bíblia pede de nós. Como já falamos, o discípulo deve estar disposto a caminhar sempre lado a lado ao seu líder. É necessário que ele entenda e sirva juntamente e na visão que Deus já tem dado à sua igreja. 4. Ele é fiel. Fidelidade a Deus e a sua palavra. Estes valores devem estar presentes no coração de um discípulo, pois nas horas difíceis ele escolherá a melhor parte. Fidelidade aos seus líderes também é importante. 5. Ele deseja fazer discípulos. É muito importante que o novo discípulo entenda claramente que logo ele também será usado por Deus para discipular outras pessoas. Alguém que deseja ser cuidado e amado, mas se rejeita a fazer o mesmo por outros, ainda não compreendeu o que é ser um discípulo de Jesus. Importante: você não deve descartar imediatamente uma pessoa se ela não apresentar um dos itens acima. Às vezes é necessário um investimento de tempo maior com alguns irmãos. Continue acompanhando, orando por essa pessoa até que ela entenda a importância destes princípios. Iniciando o discipulado em 6 passos. 1. Converse com seu discipulador. Se você já é discipulado e sente o desejo de caminhar com outra pessoa, abra o seu coração com a sua liderança de equipe, se colocando à disposição e peça conselhos sobre quem você deve discipular. Não faça nada sozinho. 2. Pense estrategicamente. Como líder de equipe, você deve buscar garantir que todos os seus irmãos sejam discipulados. Isso não quer dizer que você vai discipular a todos, obviamente. Pense em discipular aquelas pessoas mais maduras, que estão mais firmes na fé, e elas o ajudarão a discipular as outras pessoas. 3. Ore por discernimento. Acima de qualquer estratégia, devemos pedir ao Senhor por discernimento espiritual. Jesus escolheu seus discípulos depois de passar a noite orando a Deus. Lucas 6 verso 12. Ele não escolheu sábios e doutores da época, mas simples pescadores. Por isso é muito importante pedir a Deus por direção espiritual e discernimento. Lembre-se do que diz 1 Samuel 16 verso 7. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 4. Faça o pré-discipulado. Com o conhecimento do seu discipulador, converse com a pessoa que você acha que deve discipular para saber o que ela pensa sobre o assunto. Se ela gostaria de ser discipulada por alguém, explique como o discipulado funciona na prática. Encontros regulares, transparência, amizade profunda, etc. Falaremos mais sobre isso mais adiante. 5. Deixe que ele decida. Depois de explicar do que se trata o discipulado na prática, dê tempo para que a pessoa decida se quer ser discipulada ou não, sem forçar nada. Participar da grande comissão é por si só um grande privilégio, mas ninguém deve ser obrigado a nada.
Falando sobre discipulado, o próprio Jesus diz que é bom você calcular os custos para não iniciar algo que não conseguirá levar adiante. Lucas versos 28 ao 33. Discipulado é coisa séria. Estabeleça o prazo de uma semana para o futuro discípulo, orar, pensar e lhe dar uma resposta. 6. Comunique o seu discipulador sobre a decisão final. Seja qual for a resposta do discípulo, comunique a sua liderança, e orem juntos sobre qual será o próximo passo. A importância do pré-discipulado. O pré-discipulado nada mais é do que um esclarecimento sobre a natureza e o compromisso do verdadeiro discipulado bíblico. Seguir a Jesus é uma decisão muito séria, que envolve comprometimento e renúncia de todos que desejam segui-lo. A partir desta conversa, a pessoa poderá decidir se ela deseja ou não se tornar um discípulo. Vemos o pré-discipulado de Jesus em Lucas 9, versos 57 e 58. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus explicou claramente as implicações de segui-lo. A um jovem rico, ele disse: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Lucas 18 versos 22 e 23. Jesus fez pescadores de homens somente aqueles que estavam dispostos a segui-lo. Ele exigiu que seus discípulos abandonassem tudo o que tinham, até a própria vida se necessário fosse para o seguirem. Isso nos ensina que o compromisso do discipulado deve ser levado muito a sério. Não existe discipulado sem entrega total. Mas vale a pena. Ter Jesus como companheiro de caminhada é a melhor coisa do mundo. A recompensa que temos é infinitamente maior do que a vida que deixamos para trás. Jesus disse: Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Lucas 9 verso 24. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Mateus 19 verso 29. Então, antes de começar um relacionamento intencional de discipulado, seja claro sobre as exigências, mas também mostre como é maravilhoso e recompensador seguir ao Mestre. Alguns pontos importantes a serem esclarecidos no pré-discipulado. 1. O discipulado é um compromisso sério. 2. O discipulado é um caminho de crescimento e bênção. 3. Deus deseja que ele também seja um discipulador. 4. Ele deve ser comprometido com a equipe e com a visão da igreja. 5. Este é o caminho para uma vida cristã autêntica. 6. Ele receberá muito amor, carinho e capacitação por parte da igreja, discipulando a sua equipe. Para que o discipulado chegue a todos na sua equipe, você precisará pensar estrategicamente. Em um hospital, quanto maior o número de doentes, mais médicos são necessários para o tratamento. Assim é na equipe. Não tente discipular profundamente todas as pessoas, porque provavelmente você acabará cansado. Procure discipular primeiro aquelas pessoas mais maduras, que por sua vez poderão discipular os demais irmãos. Um dos caminhos para isso é utilizar a nomenclatura que João apresenta em sua primeira carta. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. 1 João 2 versos 13 e 14. Pais, são aqueles que já caminham com Deus há algum tempo e o conhecem profundamente. Além disso, os pais são espiritualmente saudáveis e podem se reproduzir, gerando filhos espirituais. Jovens, são aqueles que podem não ter chegado à plena maturidade ainda, mas já têm tido vitória sobre o pecado. Filhinhos, são os novos convertidos. Geralmente os filhinhos são os que necessitam de maior cuidado e atenção dos mais velhos. Então, faça uma lista das pessoas da sua equipe e escreva ao lado de cada nome, se esta pessoa é um pai, jovem, ou filhinho. Em seguida, trace uma estratégia onde cada pessoa é responsável pelo cuidado de uma pessoa menos madura, estimulando as pessoas a cuidarem umas das outras.
Assim, quando for o tempo, transforme esses vínculos no discipulado 1 a 1. Quando liberar um discípulo para discipular outros, não existe um período de tempo específico que o discípulo tem que cumprir para começar a discipular alguém. Alguns amadurecem mais rápido, outros mais lentamente. Existe um padrão ao qual o discípulo precisa se conformar para começar a discipular outros. Não esperamos que as pessoas sejam perfeitas para fazerem discípulos. Os próprios apóstolos não eram perfeitos. Ao mesmo tempo, temos de cuidar muito bem do rebanho de Deus, por quem Jesus deu a sua vida. Separamos alguns itens muito importantes que você deve observar antes de liberar um discípulo para discipular outros. Ele deve ter nascido de novo na fé, e vive o padrão de cruz, morte de si mesmo. Ele deve ter um coração ensinável e um bom testemunho para com todos. Ele deve estar crescendo em seu tempo a sós com Deus. Ele deve ter compreendido a essência do discipulado, amor e cuidado. Ele deve estar com sua casa em ordem, cumprindo bem as suas responsabilidades em seu lar com seu cônjuge, pais, filhos, etc. Ele deve estar livre da escravidão ao pecado. As quedas devem ser acidentes, e não constantes em sua vida. Ele deve ser submisso ao discipulado e comprometido com a equipe de culto nos lares, e com a igreja Ministério Graça. Lembre-se que o discipulado também multiplica as falhas. Ele deve ser um membro oficial da nossa igreja Ministério Graça, seja por meio do batismo, transferência de outras igrejas ou declaração de fé. Cuidado com as expectativas irreais. Todos nós temos problemas que continuarão sendo tratados por Deus em nossa caminhada. Ajudando o seu discípulo a discipular. Ajudar o seu discípulo a discipular outros é um privilégio para qualquer discipulador. É um motivo de muita alegria, como um pai amoroso que celebra o crescimento do seu filho. O discipulador deve ser bastante ativo neste processo, orientando seu discípulo passo a passo em oração, conselhos, discernimento espiritual e até no primeiro encontro. Para ajudá-lo nesta nova fase, recomendamos algumas ações. 1. Aconselhem-se juntos com seu discipulador. 2. Orem juntos pelo discípulo que virá, profetizando bênçãos sobre sua vida. 3. Ensine-o a pensar estrategicamente em sua equipe. 4. Vá com ele no primeiro encontro de discipulado. 5. Intensifique o seu cuidado com seu discípulo nas primeiras semanas para saber como as coisas estão indo, ou se ele está com alguma dificuldade. Lembre-se, desde o primeiro encontro você deve orar com ele e ensiná-lo a orar com fé pelos seus futuros discípulos. Assim, Deus vai ministrar em seu coração o desejo, a expectativa e o amor pelas pessoas que ele vai acompanhar no futuro. Conclusão. Parabéns por ter chegado ao fim da apostila de treinamento discipulado 1 a 1. Nosso maior desejo é que você esteja mais preparado e animado para cumprir a grande comissão de fazer discípulos para Jesus. Aprendemos que a ordem de Jesus em Mateus 28 versos 18 ao 20 é para todos os seus discípulos, em todas as épocas. Cumprindo este mandamento com fidelidade, vamos construir relacionamentos fortes e profundos em amor, oração e ajuda mútua, e assim cada crente será edificado, até que Cristo seja formado nele. E não podemos nos esquecer do propósito de ouro do discipulado: fazer tudo para a glória de Deus. Cremos profundamente que Jesus estará conosco neste processo, conforme ele mesmo prometeu. Não há o que temer. Se cada crente se comprometer a dar a sua vida pelo seu irmão, 1 João 3 verso 16, veremos uma grande revolução acontecer no meio da igreja de Jesus. A revolução do amor, da entrega, da oração, da transparência, da integridade e da busca pela presença de Deus. Desejamos isso de todo o nosso coração, que cada pessoa deixe de ser um número na multidão para se tornar um discípulo de Jesus. Que o fraco se torne forte. Que o derrotado caminhe em vitória. Que o pequeno se torne mil, e o menor seja uma nação forte e poderosa. Isaías 60 verso 22. Mas nada disso acontecerá sem que você tome a decisão de se tornar um discípulo e discipular. Na revolução do 1 a 1 a sua vida é fundamental. Se você ainda não está caminhando em discipulado, comece a orar por um discipulador e fale sobre isso com o seu líder de equipe.
Se você já é acompanhado mas ainda não discipula ninguém, fale com o seu discipulador sobre isso e considere seriamente começar este processo de se tornar um pai ou uma mãe espiritual. A presença de Jesus irá garantir muitos frutos em sua vida. João 15 verso 5. Fazendo isso, estaremos trazendo alegria ao coração do Senhor, ao mesmo tempo que fazemos avançar mais rápido a sua obra sobre a terra. Encha de fé o seu coração e prepare-se, isso é apenas o começo. Que Deus o abençoe. Amém.